Senhoras e senhores, muito boa noite, todos muito bem-vindos ao nosso curso Multiverso Mítico. Uma vez, um homem sábio disse assim: Noisete Y, que traduzido de um grego muito bom para um português mais ou menos chula, significa conhece-te a ti mesmo. E essa frase ficou conhecida no mundo inteiro como sendo uma frase colocada na porta do oráculo de Delfos, um oráculo em honra a Apolo, e que teria sido atribuída a Sócrates, que era considerado o mais sábio dos homens. E o que é engraçado é que Sócrates dizia: a maior parte dos homens pensa que sabe alguma coisa. Eu, ao contrário, só sei que nada sei. Mas pelo menos eu sei que nada sei. E as pessoas acham que sabem alguma coisa. E por isso eu me sinto à frente das pessoas. Mas o que é mais interessante notar é que essa frase, o Noisete Y, na verdade, é metade da frase. A frase não é só conhece-te a ti mesmo, mas é conhece-te a ti mesmo, homem, e conhecerás o universo e os deuses. Conhecer os deuses significa conhecer o universo reverberando dentro de nós. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Multiverso Mítico. Todos vocês já têm essa fichinha? Alguém não tem? O reino do ser infinito. Os símbolos se tornam sugestões e são sinais do inefável e são tão inesgotáveis quanto o inefável. Ou seja, aquilo de que você não pode falar. E não pode falar não é porque seja proibido, não, é porque a palavra não alcança aquilo ali. E essa é a questão que a gente bate tanto em função do símbolo e do mito. O mito alcança coisas, verdades que a linguagem racional, lógica, não consegue alcançar. O símbolo pode, num certo sentido, tornar visível também o divino. É uma nascente exuberante de ideias vivas que nele se agita. Chamamos símbolos essas expressões supremas da faculdade que temos de formar imagens. Então, veja só, na verdade a gente está dizendo aqui, o Psicotério está dizendo, e a gente está concordando com ele, que o símbolo é como uma forma de exposição indireta, uma ponte que nós criamos, que nós somos capazes de ler a partir daí, a nossa própria alma num nível mais profundo e ao mesmo tempo num nível mais elevado. Porque ele torna visível o divino. A gente chama isso de luminoso, um fenômeno luminoso. Não é luminoso, é luminoso com N mesmo. Porque é capaz de tornar visível aquilo que normalmente é invisível. Mas não é visível com os olhos físicos, não é visível com os olhos da racionalidade, mas visível com os olhos do coração. Tudo bem até aí? Estou bagunçando demais a cabeça de você. Se ela o cegou, que seja condenada a guiá-lo por toda a eternidade. E aí os demais deuses reconheceram a sabedoria daquelas palavras e assim se fez. Psique passou a guiar Eros pela eternidade. Então o que é o amor? Um impulso cego, guiado pela loucura. Não ria não, que o negócio é sério. Então o que quer dizer? Do ponto de vista racional, isso pode ser engraçado. Mas aqui no coração isso faz sentido. Toca você, aquilo entra, bate, toca, penetra. Por quê? Porque é uma linguagem indireta. Porque é uma linguagem que vai direto ao coração. O mito tem esse poder, ele vai direto ao coração. E é por isso que nos toca tanto, é por isso que nos impacta tanto, nos afeta tanto. Faz sentido essa ideia? Então o mito é essa linguagem silenciosa sobre a qual se pode falar de coisas que você normalmente não pode falar. E por que não pode falar? Porque a linguagem não alcança. Essa versão Mas enfim, a fábula tem essa coisa do caráter ético, né, moral. A parábola é um mito elaborado intencionalmente. Por que eu estou dizendo isso de elaborado intencionalmente? Porque, já respondendo a sua pergunta, Nádia, o mito não é elaborado por ninguém. Daqui a pouco eu detalho mais isso. Mas a parábola é um mito elaborado intencionalmente, com caráter didático, com intenção didática. Exemplo, os evangelhos. E aí o mestre Jesus era bom nisso. Então você tem inúmeras parábolas que ele contava e que tinha esse caráter didático.
Então você tem a parábola da semente da mostarda, a parábola do filho pródigo, e vai por aí afora. E você tem o conto de fada, que é uma narrativa de caráter mágico que faz o retrato de uma realidade transcendente. E cujo cenário é a alma humana, né? Então você tem aí inúmeros contos de fada, e todos eles são belíssimos e que são às vezes verdadeiros tratados de simbolismo e de sabedoria transcendental. É o mais famoso deles, que é a Branca de Neve, né? E que também toca também dentro. Repita, por favor. E que também toca dentro. Claro, claro, né? Logicamente que toca. E por que toca? Porque a história é sobre nós, né? É a mesma coisa, né? Quem é a Branca de Neve? Branca de Neve é a alma humana que nasce predestinada a se casar com o princípio sagrado, representado pelo príncipe. E a alma humana é sempre representada muito bela, né? É uma belíssima menina, uma belíssima garota, uma jovem, uma adolescente sempre muito linda, que vai se casar com aquele príncipe. Mas para isso ela tem que vencer a contraparte obscura dela própria. Representada por quem? A madrasta, que nada mais é do que a contraface dela própria. E vai ter que vencer aí um bocado de desafios e vai se valer da ajuda dos 7 gênios alquímico-astrológico-planetários, que são os 7 anões. Então cada anãozinho daquele é um planeta. Engraçado, né? Quem imaginaria? Pois é. Pois é. Mas quem inventou essa história não foi do autismo? Não. Foi não. De jeito nenhum. Essa história da mitologia do jeito. Não. Essa história é um conto de fadas que foi coletado por 2 pesquisadores alemães chamados Jacob e Wilhelm Grimm no século XVIII. Branca de Neve, o Gato de Botas, Rubra de Rosa, a Bela Adormecida, todos isso aí são contos de fadas. Então foi essa pessoa da Inglaterra que fez. Não, alemães. 2 irmãos, filólogos, pesquisadores alemães. Pesquisadores. Isso. Não foi ele que inventou. Não. Ele coletou. Coletou, ele saiu de aldeia em aldeia no interior da Europa, Alemanha, Áustria, sempre no centro da Europa, França, e saiu coletando aqueles mitos aí, foi recompondo, foi juntando. João e Maria, exatamente, todos eles foi. E são subespécies de mito. O conto de fadas, me arrepio todas essas coisas, me arrepio. O conto de fadas é uma espécie de mito. É uma espécie de mito. Então veja que sabedoria transcendental está nessa história da Branca de Neve, por exemplo, né? Então, esse drama cósmico representado pelo conto de fadas, no caso da Branca de Neve, é a nossa própria história. A nossa alma predestinada a se casar com o príncipe, que é o princípio sagrado encarnado. E que a gente precisa vencer uma série de tarefas para passar por ele, né? Você sabe que, por exemplo, e aí tem uma queixa que eu faço em relação ao Walt Disney. Eu gosto muito do Walt Disney, gosto muito dos filmes de Disney, mas ele amputa, ele corta um pedaço, né? Aí você está acostumado a você discernir, especialmente o conto de fadas. O conto de fada é quase um mito, ele é meio mito, ele é um pouco mito, ele é uma subespécie do mito, talvez, mas não é exatamente a mesma coisa ainda. Então, afinal de contas, o que é mito? E agora, só agora, depois dessa ladainha todinha, é que eu posso me propor, ousar oferecer a vocês um conceito de mito. Então, o que é o mito? O mito é uma história verdadeira, ocorrida num tempo primordial, quando, por meio da intervenção de entes sobrenaturais, uma cosmoantropofonia total ou parcial acontece. Ficou claro? Não? Posso repetir? Claro, vou repetir. Estou brincando com vocês. O conceito é complexo. O que eu estou dizendo é, o mito é uma história verdadeira. Primeiro ponto. Por que verdadeira? Porque retrata verdades primordiais inerentes à nossa alma. E inerentes à dimensão transcendente. E inerentes à dimensão imanente. Ou seja, o mito é uma história verdadeira porque retrata a realidade em todas as suas dimensões. Ponto. Tudo bem até aí? Ocorrida num tempo primordial. Como assim? Que tempo primordial é esse? No primeiro vídeo que eu gravei sobre esse curso, eu pergunto, o que acontece quando você escuta Era Uma Vez? Alguém viu esse vídeo? Era uma vez. O que acontece quando você escuta uma vez? Neste exato momento você tem uma espécie de corte no tempo. Pá! E você é automática e imediatamente transportado para um outro tempo. Que tempo? Um tempo fora do registro histórico. Um tempo fora do tempo. Um tempo sem tempo.
que é o tempo da sua alma. Então, quando alguém diz assim, era uma vez num reino distante, há muitos e muitos anos atrás. Que reino é esse? Sei lá que reino é esse. Quantos anos atrás são isso? Sei lá quantos anos atrás. Mas é um tempo fora do tempo, num lugar fora do lugar, que a gente chama de tempo primordial, que é o tempo das origens, onde as coisas verdadeiras acontecem. Um tempo sem tempo, fora do tempo. E a gente não conta esse tempo. Não pode contar o tempo. O tempo que ele é contado. É, porque ele não é racional. Se eu fosse contar, porque ele teria a racionalidade, a proporção que a gente falou agora há pouco, uma proporcionalidade. 1 ano, 2 anos, 3, não é. É fora do tempo. Né? Pois não? Sim, então, eu estava no conceito de mito, né? O mito é uma história verdadeira, ponto. Até aí tudo bem, né? Ocorrida no tempo primordial, até aí tudo bem. Todo mundo entendeu a ideia do tempo primordial? Tudo bem. Era uma vez, não sei das quantas, quando, por meio da intervenção de entes sobrenaturais, e que entes sobrenaturais são esses? Qualquer personagem do mito. Sobrenatural porque está além da física, além da meta, está na metafísica, né? Está para lá da física. Qualquer um desses personagens que eu citei agora. Por meio da intervenção desses entes, algo que não era, passa a ser. Que é o que se chama de cosmoantropofania. Então, uma palavra grande, danada, esquisita, para dizer o seguinte: manifestação, fané, manifestação em grego, do universo ou do homem. O homem ou do universo em sua totalidade ou uma parte dele. Ou seja, o mito conta a história de como é que o universo nasce. O universo inteiro ou um fragmento desse universo. Ou conta a história de como o homem nasce e se manifesta na natureza. Eu acho que eu saí correndo. Como assim, Haroldo? O mito se inventou sozinho. Vejam só. O mito é incriado. Tem origem metafísica e transcendental. É soprado de cima para baixo. O que significa isso? Na verdade, nós estamos dizendo que o mito ele vem diretamente das matrizes superiores de sabedoria. O mito vem diretamente do princípio divino para nós. E ele vai ser, essa expressão é da tradição védica, né? Soprado, bafejado. E aquele que tiver o ouvido, capta aquilo ali. Normalmente o mais velho da tribo, né? Capturava aquilo ali. Em grego, Geron, o velho. Em sânscrito, Guru. Talvez tenha uma concordância aí em termos filológicos entre o Geron, grego, e o Guru, sânscrito. Mas é o mais sábio, aquele que ouve e é capaz de transformar aquilo ali numa narrativa que possa servir de base de desenvolvimento espiritual. Porque também tem um detalhe importante. Veja só, no caso dos contos de fada. Qual é a importância dos contos de fada? Por que era tão significativo ter aquilo ali? Porque, por meio do conto de fadas, por meio daquelas narrativas mágicas, o povão ignorante participava do conhecimento daquela tradição. Porque, veja só, por exemplo, na Idade Média, só quem sabia ler eram os monges. E os nobres, alguns, nem todos que se interessavam. Só os monges sabiam. O povão. E tem mais, o cara rezava a missa em latim, né? Oi? Pois é. O cara rezava a missa em latim, imagine. Aí, como diria nosso amigo João Grilo, não sei o que, foguetório, né? E não tem quem entenda aquilo ali, né? Então, o povão meio que boiava na história. Mas, por meio dos contos de fada e outras narrativas semelhantes, ele alcançava o conhecimento da tradição. Então aquilo reverberava dentro dele e ajudava ele no caminhar reto ao longo da vida. Essa é a ideia. Essa é a proposta. Parecida com isso. Que arquétipo é esse? Diana, também chamada Ártemis, a deusa da caça, vai ser objeto de nosso estudo. Que arquétipo é esse? O inocente, representado aí por uma criança, por acaso minha filha Diana, inclusive, o nome dela. Que agora está um pouco mais velha do que isso. Que arquétipo é esse? O guerreiro. Que filme é esse? Vocês conhecem esse filme?
Excalibur, a história do rei Arthur. Então você tem, na verdade, um conjunto infinito de imagens do inconsciente coletivo, que são os tais arquétipos. E todos nós trazemos todos esses arquétipos. E aí o que é que Campbell diz? Campbell diz o seguinte: o homem que fala a linguagem dos arquétipos é como se falasse 1000 línguas diferentes, porque vai direto ao coração. E Pasífae engravida. E desta bestial união surge um ser bestial. Quem? O famoso Minotauro de Creta. Um ser absolutamente terrível e hediondo que era gente até aqui. Isso é escondido, né? E Délano constrói o quê? O famoso labirinto de Knossos, também conhecido como Palácio de Knossos, que era um labirinto, era uma construção imensa, linda por fora, mas quem lá entrasse não teria a menor possibilidade de sair, dadas as intrincadas e complexas, os complexos meandros ali dentro. Então quem entrasse não conseguia sair. Labirinto, né? Labirinto não é assim, entra, não sai. Pronto. E lá se colocou o tal Minotauro. E está tudo bom, né? O Minotauro escondido, né? Está tudo normalmente tranquilo. Porém, acontece o seguinte: Minos tinha entrado em conflito com Atenas. E aí, porque entrou em conflito, é uma história comprida, não vale a pena, mas mataram um filho dele. Ele vai lá e toma Atenas e entra em conflito, entra em guerra e fazem as pazes, mas com uma condição. Atenas tinha que enviar regularmente, há quem diga que de 7 em 7 anos, há quem diga que todo ano, há quem diga que 10 em 10 anos, 7 moças e 7 rapazes para o Minotauro almoçar. Olha que beleza. Então, um tributo pesadíssimo, né? A fina flor da sociedade ateniense estava sendo literalmente devorada pelo Minotauro. Vê lá se pode um negócio desse. Até que, e aí isso acontece durante anos, né? Até que Teseu, príncipe de Atenas, disse: na próxima eu vou. Não faço um negócio desse, você é o príncipe, não, eu vou porque é meu destino. E vai. Ele tem domínio completo sobre os mares, ele tem domínio completo sobre a terra, mas no ar ele não consegue chegar. Então é pelo ar que nós vamos. Então os dois decolam e saem voando. E aí acontece aquela clássica história. Exatamente. Dédalo diz para o filho: menino, é o seguinte, você não se aproxime demais do sol, porque senão o sol vai derreter a cera das asas e você cai. Também não se aproxime demais do mar, porque as asas podem ficar pesadas de umidade e você cai. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, o caminho do meio é sempre a melhor solução, como já dizia Aristóteles, a virtude está no meio termo. E aí, o que é que Ícaro diz? Zero bronca, coroa, deixa comigo, relaxa aí, tranquilo. Só que esse é o limite, a personificação da híbris, né, que é um conceito que a gente vai estudar depois, o conceito da falta de comedimentos. Ele não consegue encontrar o meio termo. Se anima demais, sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, e sobe mais do que deveria, e de fato o calor do sol derreteu as ceras das asas e ele caiu no mar Egeu, que passou a se chamar, a partir daí, Mar Icário. E ali ele faleceu. E é tudo. Nada porque é uma história, mas é tudo porque que história. Essa história verdadeira que a gente falava. O mito é um nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é o mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Olha só, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir, nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim, a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Fernando Pessoa.